Olá, que a bênção, a paz, a graça que vem de um só Deus esteja no coração de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Há um pouco de tempo já que eu não faço um vídeo em relação ao meu telefone, estava sobrecarregado, mas graças a Deus estamos aí de volta com mensagens simples e objetivas. Embora muitas das vezes pessoas podem pensar, mas essas mensagens aí, essas passagens que o pastor Sérgio sempre está lendo, são passagens já conhecidas. Mas o que acontece é que às vezes nós falamos que conhecemos muito a passagem e não buscamos o conteúdo maravilhoso que ela nos entrega. E hoje eu quero, antes mesmo de falar sobre a passagem que irei ministrar aqui, eu quero lhe fazer uma pergunta. Onde nós temos buscado socorro nas horas mais difíceis da nossa vida? Nós sempre tentamos resolver da nossa forma, sempre resolver quando nós podemos resolver, mas chega um momento que não temos forças suficientes para sair de determinada dificuldade, de determinado problema. E onde nós estamos recorrendo? Onde nós estamos buscando socorro? Essa é a palavra ideal para hoje. Quando nós perdemos as nossas forças, nós buscamos socorro onde? Nos questionamentos? Questionamos por que está acontecendo isso, por que está dessa forma. E quando nós buscamos socorro em questionamentos, você acha que vai resolver alguma coisa? Reclamar vai resolver alguma coisa? Vai solucionar algo? Vai trazer uma providência para a sua vida? Eu acredito que não. Acredito que não. E quero logo falar sobre a mensagem, a palavra, a passagem que nós vamos falar hoje. Como eu disse, bem simples e objetiva, está no livro de Mateus, capítulo 14, e vamos estar lendo a partir do versículo 27, que diz assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, meus ouvintes, não adianta reclamar. E eu gosto muito de ministrar, de falar sobre essa passagem, porque
observamos bem, enquanto essa passagem é que Jesus estava andando sobre as águas, né, no anterior nós observamos que tem registrado que Jesus estava em um determinado lugar, os discípulos vieram para o meio do mar e ali Jesus veio andando sobre as águas. A ponto de os discípulos olhar e pensar que ele era um fantasma. Então Jesus responde para eles: olha, não temais, não temas, não tenha medo, porque sou eu. E Jesus, falando isso para eles, Pedro logo respondeu: olha, Senhor, se és tu, manda que eu ande sobre as águas, que eu vá ter contigo. E Jesus falou com ele: vem. E logo a Bíblia fala que Pedro, ele saiu e começou a andar em direção a Jesus sobre as águas. Da mesma forma que Jesus estava andando sobre as águas, Pedro também começou a caminhar sobre as águas com os olhos fitados em Jesus, olhando para Jesus. Enquanto Pedro, olha só isso que eu quero que vocês entendam, que enquanto Pedro estava olhando para Jesus, ele conseguia caminhar sobre as águas. Ele também andava sobre as águas e não afundava. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, começou a olhar para a tempestade, olhar para o mar, olhar para a dificuldade que estava em torno dele, ele começou a afundar. Muitas das vezes, irmãos, meus ouvintes, o que nos faz afundar, que nos faz descer, que traz problemas, dificuldades, adversidades para as nossas vidas, é a falta de olhar para Jesus. Ou seja, quando nós tiramos os olhos do Senhor Jesus e começamos a olhar para os problemas, para as dificuldades que está nos rodeando, então nós começamos a afundar. Tiramos os olhos de Jesus, começa a aparecer a doença, começa a aparecer a escassez, começa a aparecer a dificuldade financeira, começa a aparecer a angústia, a tristeza, o aperto no coração e muitas das vezes até a depressão. Pensamentos negativos. Mas isso só acontece quando nós tiramos os olhos de Jesus. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Na verdade, nesse momento, eu não sei qual é o momento que você vai assistir esse vídeo. Mas eu sei que Deus vai falar no seu coração. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesse momento. É isso mesmo, é esse momento que você está ouvindo, que você está precisando ouvir essa mensagem. Se você está com um aperto no peito, com angústia, tristeza, com a alma atribulada, com pensamentos negativos, com dificuldade financeira, você não sabe o que está acontecendo e não sabe aonde recorrer. Sabe por que isso está acontecendo na sua vida? Porque você está olhando para os problemas. Você está olhando para a dificuldade. Está olhando para a adversidade, para a enfermidade que você está enfrentando, com a dificuldade com seus filhos, com seus pais, com a sua família. Só podemos olhar para as dificuldades quando nós temos a certeza que Jesus está conosco. Não podemos... Sabe o que acontece? Muitas das vezes, nós não só valorizamos os problemas, mas nós supervalorizamos os problemas. Supervalorizamos aquilo que está nos afrontando.
E tem que ser diferente, nós temos que supervalorizar o poder de Deus que está na nossa vida. Nós temos que supervalorizar o poder de Jesus que está em nossa vida. E o poder de Deus, o poder de Jesus está entrando na sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Mas como eu disse que tem uma palavra de Deus para você neste momento, já vou dizer. Vamos entender algo de suma importância. Que Pedro estava olhando para Jesus e enquanto ele olhava para Jesus, ele caminhava sobre as águas. Exato? Mas quando ele para de olhar para Jesus e começa a olhar para a maré, começa a olhar para o vento, começa a olhar para aquela dificuldade que estava em volta dele, ele começa a afundar. Como está a sua vida nesse momento? Você está se afundando nas dificuldades? Você está se afundando em algo que você pensa que não tem mais jeito? É hora de clamar. Preste atenção no que eu vou falar agora. É hora de clamar por socorro. É hora de gritar socorro. É hora de pedir socorro à pessoa certa. Quem é a pessoa certa? É aquela que está nos ouvindo a todo momento. Onde quer que nós estivermos, Ele está nos ouvindo. Pedro começou a afundar. E o que ele disse? Senhor, me socorre. Aí que está o ponto-chave. Aí é que está, irmãos, o que vai mudar a sua situação. Aí é que está algo que vai transformar a sua vida totalmente. Quando Pedro ele grita por socorro, a Bíblia fala que imediatamente ou no mesmo momento, entenda isso, por favor. Imediatamente ou no mesmo momento, Jesus estendeu as mãos para ele e o segurou. Talvez você estava se afundando, às vezes até começando a se sufocar, a se afogar nessas coisas que estavam, nessas dificuldades que está te oprimindo, que está trazendo tristeza para você. Talvez você não tenha nem lágrimas mais para chorar. Talvez você está chorando somente aqui, dentro do seu coração. Mas eu te desafio, nesse momento, dobrar o seu joelho e clamar socorro para Jesus. E eu tenho certeza absoluta que ele, como estendeu as mãos para Pedro, ele vai estender as mãos para você, vai segurar nas suas mãos e vai trazer solução para a sua vida. Vai trazer resposta para a sua vida. Fala com Deus, fala com Jesus, fala, Jesus, eu não estou aguentando mais, eu preciso do seu socorro. E Ele vai te socorrer, porque Ele é o socorro bem presente. Em nome de Jesus. Então, para concluir, é isso que eu quero que você faça. Se você estava olhando para Jesus, estava caminhando, de repente olhou para para os problemas que estavam em volta. Tirou os olhos de Jesus, começou a afundar. Estenda as suas mãos, peça socorro ao Mestre, que é o único que é capaz de te dar o socorro exato. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o desejo do seu coração. Ele sabe o que está na sua mente. Ele sabe o sentimento da sua alma. Não adianta você desabafar com pessoas, porque às vezes você desabafa com pessoas erradas. Desabafa com Jesus. Desabafa com Jesus. Peça socorro a Ele e Ele vai mudar a sua história em nome de Jesus.